regiões do Brasil, as sacolinhas, por exemplo, de supermercado foram abolidas, né? E aí muita gente começou a utilizar as sacolas retornáveis, as ecológicas. E muito antes disso, a Del já estava aqui com a gente, trazendo dicas de como customizar, não é, Del? E trazer o trabalho, deixar a sua sacola personalizada, bonita e cuidando do planeta, que é mais importante. Sim, bom dia, tudo bem, linda? Tá bonita. A Del Carmen com a gente, obrigada. Você também. Gente, e hoje a gente vai ensinar a fazer essa sacola personalizada, certo? Então, o motivo que a gente vai estar utilizando na Eco Bag, você pode colocar no tampo do fogão, num pano de prato. Então você pode levar essa técnica para fazer outros produtos também. Sim. E aqui eu costurei à mão. Quando você cansar, você tira e põe outro motivo. A Eco Bag é importante porque, além da gente não utilizar plástico, ela é 100% biodegradável. Ela retorna para o meio ambiente, porque ela é de fibra natural, essa Eco Bag. Perfeito. Então vamos aos materiais que você vai precisar para fazer o trabalho de hoje. Você vai precisar de uma Eco Bag. Aí tem vários tipos, né, gente? Variedades não faltam. Então separa uma Eco Bag. Você também vai precisar de tecidos variados nas cores verde, marrom, vermelho e amarelo. Estão aqui os nossos tecidos. Inclusive você usou, por exemplo, um com poá, né? Sim, você outro combina. estampadinho. Vem aquela caixa de retalho que você tem em casa, aproveita tudo e mais um pouco. Que é um pedacinho tão pequenininho, Letícia. Então tá. Então não precisa de muito tecido não, viu, gente? Uma régua de motivo galo. Existe aí no mercado réguas que tem vários temas. Sim. Então você vai escolher o galinho, que é o nosso tema aqui da nossa aula de hoje. Além disso, você vai precisar de tintas para tecido nas cores marrom, verde e bordô. E o você uso trouxe o diluente né? também. Nossa, já tá bem expert, hein? Além disso, gente, pincel. Você vai precisar também. Além do pincel, você vai precisar de tesoura, agulha e linha. Qualquer cor de agulha, de linha? Sim, aqui eu usei próximo, bege, vermelho, para não aparecer. Tá bom. Além disso, etamine. O etamine é aquele que a gente usa para bordar. Quem não tem, pode ser o feltro. Eu uso etamine, como eu tenho muito retalho lá, é só para dar estruturação ao galo e à árvore. Tá bom. Qualquer tecido, pode ser até um tecido de algodão velho, é só para dar um enchimento maior. Tá, para você não precisar usar manta, essas Sim, coisas, a manta fica grossa. Pode usar manta também, tem gente que usa. Eu prefiro o etamine, que além dele ser bem maleável, ele arma bem e não fica tão grosso o trabalho, fica mais bonitinho. Perfeito. E termocolante vai precisar também. Também. Quem não tiver termocolante pode utilizar cola branca de tecido para tecido. Tá bom. Então, inicialmente, eu pego um etamine que eu peguei bege, pode ser branco, olha, tem no mercado, ou feltro. Veja o que você tem. Até uma lona, um tecido de algodão dá também. Você pega a sua régua. Quem não tiver a régua, eu vou disponibilizar o desenho no meu Face, Del Carmen Vilar. Você é a mesma coisa, pega um galo, um risco de galo na internet ou com a gente. Eu risco, a régua é assim, você tem uma produção, você já vai direto e já faz tudo igual. É, atacadão, né? Então, nós riscamos tudo no etamine. Como é que eu vou fazer? Então, eu tenho aqui asa, crista, asa. Então, aqui a asa do galo era fininha, aí eu quis mudar, porque a gente muda tudo e mais um pouco. Aí eu peguei a mesma gota da asa e coloquei no rabicó. Tá bom, entendi. Já personalizou o seu galo. Já, vocês vão ver a mudança. Então, eu pego o tecido de algodão, direito com o direito, eu dobro. Tá. Então, eu risquei no etamine, por exemplo, aqui é a copa da árvore. Coloco, vou costurá-lo sobre a linha, eu costuro em cima da linha certinho. Depois, o que eu faço? Eu tiro o excesso, porque se você virar com o etamine fica grosso. A gente vai tirar um pouco do excesso. Aqui eu usei a tesoura de picotar, que é a de dentinho. A dentinho, cadê? Deve estar por aí, acho que ficou em casa. Deve estar. Não tem a tesoura de picote, você diminui e dá umas cortadinhas. Tá, para poder facilitar nesses cantinhos, viu, gente? Então, por exemplo, esse excesso, eu posso até pegar uma tesoura pequena e tirar antes. Eu vou bem rente, olha, a costura.
tá? Então eu vou fazer isso em todas as partes da árvore e do galo, todos, que tem partes bastante. Parece que nesse galo ele tem bastante corte, vai sair cacarejando daqui a pouco. E aí, na parte de trás de um dos tecidos, eu vou dar um corte para que eu possa desvirá-lo. Então, por que eu costuro tudo? Para não ficar depois aquele pedacinho que a gente faz com um ponto invisível, fica um acabamento melhor. E essa parte a gente vai fixar na bolsa e não vai estar aparecendo. Como é que eu desviro? Olha, sabe aquela caneta que não funciona mais? Sei. Põe lá, pega um palitinho de churrasco e vou desvirá-lo. Eu chego até ao buraquinho e faço isso com todas as partes. Uma caneta simples que você tem na sua casa. Então, nós vamos repetir esse processo em todas as partes. Quando eu tiver, Letícia, uma parte muito fininha e curva, não dá para fazer com etamine. O que eu utilizei? Passei o termocolante, eu vou estar tirando esse termocolante e depois eu vou grudar tecido com tecido para que eu possa recortá-lo. Olha, ele vai estar colando. A ideia é dar uma estruturada na sua peça. Exatamente. Porque aqui, olha, eu tentei costurar com etamine, fica o acabamento não tão circular e não fica bacana. Outro lado que vocês podem estar utilizando também, o gargalo do galo. Peças pequenas que tem muita curva, não coloca etamine, só coloca dupla e desvira, que fica feio. Eu trouxe aqui um exemplo, olha. Você vai desvirar isso aqui, gente, não vai ficar bom. Então jogue fora. A gente tenta e tem que trazer para vocês o que dá certo. Então aqui que a gente vai fazer? Só recortar e já vai ficar fixo. Esse aqui é o nosso matinho. É o matinho da árvore. Então a árvore também, ela é cheia de... O caule, né? O tronco ela é cheia de detalhes também. O que eu fiz? Eu apenas coloquei tecido com tecido, risquei e depois desvirei. Aqui eu aproveitei o tecido já com o motivo da própria árvore e do tronco, por isso que ela fica bonitinha. Isso aqui, gente, vou mostrar pra você o que ela tá falando. Olha que graça. Tudo, o mercado hoje tem tudo, mas um pouco, Eu não tenho, pega uma caneta. Você faz? Hoje temos canetas para tecido também. É verdade. Né? Então, vamos desvirar tudo. Eu poderia fazer o pé do galo de feltro, só que eu achei que ele ficou meio sem graça. O que eu fiz? Colei com o termocolante e depois eu passei uma tinta. Fica mais engraçadinho. O tecido? Tecido com tecido e eu contorno com a tinta. Então, olha, todas as partes nós vamos ter o corte na parte de trás e o formato que você recortou. Para dar graça, o que eu fiz? Eu peguei a tinta de tecido e vou fazer uma sombra em todas as partes. Tudo em volta, olha, eu pego e vou trabalhando e vou sombreando. Por exemplo, aqui é a parte de uma das asas. Então, eu vou fazer isso em tudo. Por exemplo, o rabicó, eu fiz 3 partes e depois que eu colocar uma sobre a outra, eu vou passar a sombra. Então, eu posso colocar uma assim ou no nosso original eu coloquei uma sobre a outra. E vou trabalhar a sombra nessa parte de baixo. Então tá, a sombra vai vir aqui, ó. Exatamente. Né? O que está por baixo e a gente vai trabalhar a sombra. Então, o que é o meu galo? Olha, o corpo, eu coloquei a asinha e na asinha eu coloquei um botão minúsculo para dar uma gracinha ou poderia ser um outro botão. Costurei a mão, você vai costurar a mão. Esse material e esse jeito lembra um pouco da pintura country também, né? Sim. Traz um pouco dessa técnica. Exatamente. Também, né? Então, nós jogamos a pintura country para o tecido, para o pet appliqué e com a variedade, já mistura tudo. Você fez pontinho de luz ali que eu vi também, né? O pontinho de luz, como é que a gente faz? Nós pegamos esse pincel batedor, pegamos a tinta branca. Então, olha, aqui eu fiz todo o contorno escuro no meu galo. Olha, o corpo, depois a gente vai costurá-lo à mão. A gente vai trazer aqui para montar para você ver, gente. O pezinho e a alça. Aqui eu também coloquei um biquinho, né? E o ponto de luz, a gente pega o pincel batedor, pouquinha tinta branca, tira o excesso para que não fique muito borrado. E eu vou trabalhar numa
das asas para que vocês visualizem. Por exemplo, olha, eu vou carregar até um pouquinho mais para que vocês visualizem, ó. Não sei se está dando para ver ou quer que põe um pouquinho mais, olha. O ponto de luz. Deixa eu tirar esse pincel daqui. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o ponto de luz na crista, na asa e nas outras asas, só um pouquinho. Tá, aqui no caso, só pra gente lembrar, se eu coloco o escuro aqui, em cima, é que vem o claro. O ponto de luz. Aí eu colocaria aqui, aqui e aqui um pouquinho. Sempre pouca tinta. Aqui eu coloquei um pouco também. Aqui na crista um pouquinho, porque eu tenho a sombra embaixo. E o olho, o que que eu fiz? Eu peguei só uma caneta permanente, preta, e só fiz um risquinho com os cílios e fiz a sobrancelha. O bico também é uma parte dobrada, que eu coloquei o marrom só pra dar um toquezinho, para não ficar aquele bico sem nada ali também. Então aqui, olha, nós poderíamos colocar a asa pra cá ou pra lá, como, olha, o galho é seu. Vamos ver. Então nós temos, ó, o corpo com uma asa. Você pode colocar uma por cima, outra por baixo. Parece que ela está se movimentando. Aqui nós colocaríamos a parte da cabeça. Depois aqui você poderá colar esse bico sobre aqui. E essa, se você quisesse parar aqui, você poderia, se quisesse. Mas eu acho que dá mais uma graça. Você pode colocar esse, ou já o que está com a sombra. Depois você pode pôr a árvore sobre aqui a lateral, ou você poderia colocar fuxicos, flores, matos. Você poderia parar aqui, Letícia. Certo, aqui já é uma parte. É uma parte. Aí você vem, e aí, toque Del Carmen. Tem que dar uma... E aí não tem, gente, não tem erro, né, Del? Não tem, eu posso variar. fazer o que eu quiser aqui na minha sacola. Você prende tudo. E só pra gente esclarecer, como que eu prendo tudo? Eu pego uma linha e uma agulha, e eu gosto de costurar a mão, porque a cola quente, ela ajuda, mas se você colar errado, você vai rasgar a sua peça e fica feio. Então você vem aqui, olha, você pega a sua bolsa, você vai virá-lo, por exemplo, o galo vai ficar aqui. Eu pego de um lado e do outro e vou costurando com uma agulha e linha. Olha, peguem a linha próxima à sacola para que não apareça pelo lado de dentro. A gente consegue dar uma viradinha assim? Dá, olha, só costurar, olha. Um pontinho que elas falam de invisível. Ele não é invisível porque ele acaba aparecendo, né? Mas olha, você vai fixá-lo. Não passe o ponto pelo lado exterior, porque vai ficar feio o acabamento, tá? Gente. Ó, fica seguro. Então você vai repetir isso em todo o galo. Aqui, por exemplo, eu já costurei antes. Aqui você já pode costurar antes de fixar na bolsa. Já vai costurando as peças. E aqui o rabicó também, você já põe antes, que depois é só fixá-lo. E a peça, ela é bem versátil. Se você fizer o tampo de um fogão, no mesmo motivo, ficaria bonitinho, não é? Aqui você pôs, por exemplo, a asinha ao contrário, né? Sim. Ela ficou... Sim, você pode virá-la, se você quiser. Você pode pôr desse lado, pode... você põe do jeito que você quiser a tua asa, não é? Você escolhe como a asa vai ficar. Então, Letícia, aqui nós poderíamos fazer também... A régua, ela dá um rabicó mais fino. Eu poderia, que é aquele galo mais, o garnizé, ele é mais aberto. Já ficaria outro tipo de galo, com a parte fina também da sua peça. Entendi. Aqui nós temos que colocar um contexto. Um verde, umas flores, uns botões. Que foi aquilo que a gente fez aqui, por exemplo, colocando matinho para ficar árvore e tudo mais. Rápido, né? Ele é rápido. O que demora aqui... é a costura e desvirar todas as peças. Você vai demorar umas 3, 4 horas para estar fazendo por causa disso aqui. Eu poderia também, eu não quero costurar a máquina, eu não tenho máquina. Vocês peguem, risquem sobre o tecido, coloquem sobre o termocolante e caseie todas as peças. Você não precisa da máquina. Também. Perfeito. E é a mesma coisa, você vai ficar com a mesma peça, só que de uma outra forma. Você vai casear a mão. Essa ecobag a gente compra pronta. Muito bom, né? Prático. E olha, é uma peça muito vendável. Façam que vocês vão vender bastante. Obrigada, adorei a aula de hoje. Quem quiser tirar dúvidas, você já falou do Facebook, mas tem telefone também? Eu sou aqui em São Paulo, eu tenho ateliê dentro de uma universidade, Metrô Carandiru.
O meu telefone é 11 97 336 0108. Um beijo gostoso para a diretora lá da faculdade que eu dou aula, né? Eu tenho ateliê, Lucia Adão. E quem quiser curso de bolsas, eu costumo estar às quintas-feiras no ateliê, quando não tem televisão, né? Verdade, Graças a Deus, né? Tá passeando aí, fazendo o trabalho dela. E obrigada por tudo. Imagina, a gente que agradece. Lembrando que as nossas aulas de artesanato são disponíveis para você no nosso canal oficial no YouTube. E olha, sucesso, viu, gente? Tem vídeo lá já com mais de 1 milhão de visualizações. Então acesse www.youtube.com/boavontadetv www.youtube.com/boavontadetv. Em breve, essa aula de hoje também estará lá. Acesse, aprenda e vamos juntos trazendo essa arte aqui no Vida Plena para você. A gente vai para o intervalo e já volta.